Shalom, Haverim, tudo bom? Espero que vocês tenham tido uma boa semana e bons estudos. Essa semana a gente não vai conseguir postar tantos vídeos quanto nós gostaríamos, mas Baruch Hashem, estamos tendo tempo para postar nesse último dia. Tomara que vocês consigam assistir até a tarde, ou pelo menos após o Shabbat, vocês assistirem com calma, com tranquilidade, poder internalizar alguns conceitos. Queria só lembrar para vocês que estudar a Parashat não é você ouvir uma vez. Estudar uma Parashat é você poder ouvir uma explicação, um estudo, e você conseguir internalizá-lo. Ou seja, ouça uma, duas, três, quatro vezes. E assim você consegue internalizar. Às vezes tem um ponto que a gente não conseguiu entender muito bem, a gente precisa melhorar ele. Ou até existe algum ponto que a gente precisa dar aquela repensada, apertar os parafusos, como disse um amigo meu recentemente, né, e assim poder crescer. Tudo Rabá, muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando, que se inscreveram recentemente no nosso canal, estão estudando conosco e estão junto com a gente, crescendo em Torah e Mitzvot, né, crescendo na instrução de Hashem, bem como também nos mandamentos que Ele nos entregou. Nisso é crescimento. E a gente encontra na Parashat Vaerá algo também semelhante a isso. Quando a gente lê o texto e diz Vaidaber Elokim El Moshe Vayomer. Primeiro, Akadosh Baruch Hu, no primeiro pasuk de Shemot, Êxodo, no Perek Vav, no capítulo 6, no pasuk Bet, no segundo versículo, ele começa já essa narrativa. Primeiro, deixa eu explicar por que a Parashat dessa semana não começa no versículo 1 do capítulo 6. Muitos rabinos, eles não recebem, não aceitam o conceito de separação das Parashot no conceito cristão, porque foram padres que escolheram a formatação dos assuntos. E nem sempre eles estão de acordo com aquilo que os nossos rabanim fizeram antes, separação de assunto, a coisa mais importante do tema e etc. Então, existem inclusive rabanim que eles não usam a separação por capítulo, mas usam a separação por assunto, né, do Parashat, do tema da Parashat. A Parashat tal, na primeira, na segunda ou terceira aliá. Quem não entende muito bem a nossa linguagem, inclusive, para facilitar, inclusive, eu também vendo livros, e o que eu faço também? Eu prefiro recomendar para as pessoas que comprem realmente uma Bíblia judaica, que tem uma separação nas aliot. O que é uma aliá? Para quem ainda não sabe. Aliá é a separação de uma porção da Torá lida semanalmente em 7 vezes, uma para ser lida a cada dia. No Yom Rishon, no domingo, ou no Shabbat à noite, né? Aí vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí no sábado existem 2 aliot que são lidas juntos. A sétima aliá e o maftir, que é um fechamento, um encerramento, o ensinamento de todos os conceitos finais. E assim a gente estuda diariamente a Torá. A gente internaliza esses conceitos. E é assim que é separado no judaísmo as questões. São separadas por pequenas porções por assunto dentro de um assunto maior. E aqui começa no versículo 2. Porém, quem estuda com a gente sabe que o principal tema geralmente vem no começo da Parashat. A palavra principal que dá nome, inclusive a Parashat, ela está geralmente no começo da Parashat. Às vezes é a primeira palavra, às vezes a segunda, no máximo a terceira, geralmente. Esse é basicamente um padrão. Só que isso aqui aparece no segundo pasuk, no segundo versículo. E aparece bem na frente. E falou, e Elohim falou a Moshe e disse. Engraçado que no começo começa a falar daber, né, uma linguagem mais, vamos dizer, impessoal, né, dizer, né, uma coisa mais impessoal. E depois fala vaiomer, e disse, né, ou seja, falou a Moshe e disse. O que é repetição? Porque na verdade Akadosh Baruch Hu, ele é um líder, ele é um monarca, então ele geralmente ele sabe
se posicionar como tal. Na verdade, ele ensinou a humanidade como se portar como tal. E assim ele demonstra a sua, entre aspas, severidade inicial, e depois ele chega com Vaiomer, uma coisa mais aproximativa, uma coisa mais próxima da pessoa. Depois, ele diz o seguinte: Elayu Ani Hashem. Aí usa o tetragrama, o nome sagrado. Yud com rei, com Vav com rei. E aí, esse nome especial de 4 letras, o nome sagrado, ele apresenta-se, né? Ele diz, eu sou Elohim. Engraçado que no português é traduzido o eu sou como o Irie, Asher Irie, que aparece em outra passagem. Mas nesse caso aqui não, ele está falando Elayani. Aqui está uma linguagem muito de levantou-se para dizer que ele é quem é. Então é uma coisa bem formal aqui. Na verdade, o Kadosh Baruch Hu aqui está dando o seu cartão de visitas para Am Israel e para Moshe Rabbeinu. No versículo 3 começa: E me revelei a Abraham, a Yitzhak e Yaakov como Elohim El Shaddai. Aí aqui aparece Yaakov Be'el, na verdade não é nem Elohim aqui a palavra, está dizendo Be'el Shaddai direto. Então, Be'el Yaakov Be'el Shakai, né? Como geralmente muitos segmentos judaicos falam El Shakai. Engraçado que vocês vão ver, provavelmente vocês não assistem somente a mim, você deve assistir outras pessoas também na internet. E há uma diferença que as pessoas falam às vezes assim, El Shakai. Por que aquele tal Rav falou El Shakai e não El Shaddai? Porque em um momento de culto, geralmente se fala um nome completo, os nomes em hebraico completos. Um momento onde se está tendo um momento especial sagrado. Em momentos que não são considerados como sagrado, usam-se alguns substitutivos para poder santificar o nome de Akadosh Baruch Hu. Por exemplo, as pessoas, em vez de pronunciar Elohim, eles pronunciam Elohim. A mesma coisa El Shaddai, que geralmente se pronuncia como El Shakai, em alguns momentos para diferenciar o momento ritualístico, cultual, de um momento menos, digamos, menos kadosh. Até porque, de onde tirou esse costume? Esse costume, na verdade, se tirou da própria Torá, do próprio Tanar, que é santificar o nome de Akadosh Baruch Hu, ou seja, separá-lo do uso dos demais. Ou seja, como é que é o nome normal? Você fala ele para chamar o fulaninho, chamar outra pessoa, e assim sempre que você quer entrar em contato com essa pessoa, seja em qualquer situação, você usa o nome dela, para chamar a atenção dela. Esse é um dos propósitos do Sefer Shemot, o livro dos nomes. Mas, o nome de Akadosh Baruch Hu, ele é usado de uma maneira diferente. Kadosh, separado. E qual é essa maneira separada, especial? Né? É você usar esses nomes em momentos onde a gente aprende no Tanar, que ele mostra, na verdade, o Talmud ele estuda essas aplicações, ele ensina como são as aplicações, em qual sentido, qual aprendizado e etc. O que isso tem a ver com a paraxá dessa semana? Tudo a ver. Porque aqui ele apresenta-se aos nossos patriarcas, aos nossos avós, como El Shakai, né? Como um poder de alimentação. Porém, a palavra Shakai, em hebraico, ela também tem uma conotação de destruição, né? Vamos dizer, de desfazer, destruir, coisas assim. O que isso significa? Significa que, embora tenha sim o sentido de ser um El com todo o poder, ele também aqui está falando o seguinte: eu me apresentei a eles como alguém que também poderia destruir toda a existência humana, né? Como eles já conheciam as histórias da Torá anteriores, como, por exemplo,
Adam, Arishon, como Noah, por exemplo. E isso, na verdade, era a característica de como a Kadosh Baruch Hu, sagrado e bendito seja ele, estava se apresentando aos nossos patriarcas. Aqui há um outro tipo de revelação. Qual seria essa revelação? E aí, Rashi ele comenta, a frase do continuação do Pasuk é o seguinte: mas com meu nome, Yud Rei com Vav Re, né, Adonai, Kadosh Baruch Hu, etc. O sagrado e bendito seja ele, não me tornei conhecido a eles. Então, Rashi ele diz: com o meu verdadeiro nome, eu não me apresentei a eles. Rashi ele traz esse comentário. Então, na verdade, Haverim, aqui, quando ele está falando eu não me fiz conhecer, tá? No da'ati, ou seja, eu não dei da'at, né? Engraçado é que a palavra da'at, ela significa conhecimento, significa conhecer, mas também significa considerar, e às vezes é usado também no hebraico como religião, no sentido de ter ciência de quem é Kadosh Baruch Hu. É lógico que a palavra religião do religare não tem nada a ver com a religião na crença judaica. Na verdade, a palavra que melhor poderia simbolizar religião no hebraico, provavelmente no sentido original da palavra do grego, o religare, né, se reconectar a Kadosh Baruch Hu, seria a palavra teshuvah, porque a palavra teshuvah significa retornar, e retornar à fonte. Então, na verdade, Rabarim, a palavra da'at, ela é conhecer. Quando a Torá ela cita que o antigo faraó, Marshama Vezichro, ele não conheceu o Yosef, Hatzadik, isso significa, na verdade, que ele não considerou as coisas que ele fez. Porque, na verdade, Rabarim, os nossos Chachamim falam que seria impossível um rei novo, de uma nova dinastia, nunca ter ouvido falar do homem que durante 14 anos agiu com sabedoria dentro da terra do Egito, bem como poderia a pessoa que mais deu terras a Faraó, porque foi graças a Safanar Panear, como eles conheciam, que Faraó conseguiu subir a sua arrecadação para 20% de toda a produção egípcia. Então, tanto numa forma política quanto numa forma religiosa, ele era uma figura considerada. Até porque os egípcios tinham consideração com líderes como se eles fossem uma espécie de divindade. Então, para os egípcios, Yosef, ele poderia ser considerado uma divindade, assim como a gente viu em algumas parashot atrás. Agora, Haverim, como pode alguém nunca ter conhecido? Então, na verdade, essa palavra, Hadash Faraó, que diz, inovou o Faraó na terra do Egito, na verdade, ele não teve conhecimento quando fala, não é que não conheceu pessoalmente, ou não conheceu história, etc., mas que não considerou, não ponderou. E a palavra da'at, ele é isso, é ponderar, você conhecer. Então, na verdade, a Kadosh Baruch Hu não se revelou aos patriarcas antigos com esse nome, não na revelação do que significa, mas ele ia se relacionar com o homem Israel, com o povo de Israel, assim, dessa forma. Engraçado é que a maioria dos povos, talvez por não conhecer as interpretações do antigo hebraico, talvez por não se aprofundar, não ter da'at, não ter essa, entre aspas, religião, né, não ter esse formato de crença e fé. E religião não uso aqui como um emblema ideológico ou como emblema de segmento religioso. Eu estou falando aqui como conhecer, do hebraico, o sentido original do hebraico, de você conhecer a Kadosh Baruch Hu. E as pessoas geralmente elas não têm esse contato da revelação do que isso significa. Então, qual a diferença de ser revelado como El Shakai e ser revelado como Yud Rei com Vav Re? Qual a diferença? A grande diferença, Haverim, é que El Shakai é uma elevação
de poder estrondoso que cria o mundo, destrói se quiser. Assim como Eshaiá fala que tudo está em suas mãos. Ele cria a luz e faz o mal. Haverim, essa ideia de poder é importantíssimo para nos gerar temor. Para gerar um respeito, um kavod com a Kadosh Baruch Hu, consagrado e bendito seja Ele. Porém, é na revelação do conhecimento, é no estudo da Torá. Assim como nós aprendemos que os Leviim, isso é uma grande pergunta que muitas pessoas têm. Como pode os levitas poderem perambular pelo Egito quando o povo todo é prisioneiro? E só os Leviim, os levitas, Haron, Miriam, Moshe Rabbeinu, eles poderiam, entre aspas, circular livremente, perambular pelo Egito. Como pode? É porque, na verdade, a gente estudou anteriormente que para havia uma tendência de deixar sacerdotes livres de impostos. Né? E os nossos Chachamim explicam isso da seguinte forma, que os levitas eles não foram aprisionados com os outros. Isso favoreceu duas coisas. Primeiro, os levitas poderiam estar o tempo todo estudando Torá. Mas como é que eles iam ganhar a vida se eles estavam estudando Torá? O povo pegava parte daquilo que eles recebiam de alimento, separavam e pagavam aos levitas para que pudesse lhes ensinar a Torá. Então a única coisa que eles faziam era conversar e estudar sobre a Torá que havia anteriormente. Qual Torá? Torá de Noah, de separação dos animais puros e impuros. Torá de Yaakov, de não comer a parte baixa do animal por conta da coxa de Yaakov. De Yaakov Avinu também sobre a questão de Maaser, dízima, ou também de Avraham, que dizimou para Malkitzedek. O estudo da Torá que falava sobre a formação de Am Israel, da formação das 12 tribos, de como eles chegaram no Egito, das mitzvot que eles tinham sobre o Shabat, como Hashem descansou no 7º dia, sobre todas as revelações que haviam na Torá anteriormente que tinham sido dadas. Essa era a Torá que eles estudavam. Isso nos mostra que mesmo em meio à escravidão, o povo de Israel mantinha-se estudando El Shakai. Continuavam permanecendo, trabalhando o temor dentro de si. E logo em seguida, Moshe Rabbeinu ele falou, como é que eles vão saber que eu, criado no Egito, eu tenho essa chave? Então ele falou assim, você vai falar. Yesharichie me mandou. E aí eles vão acreditar, porque dentro dos mais estudiosos eles sabiam a revelação e o poder que tinha do conhecimento da existência de Hashem. Irie é um verbo muito interessante. Se escreve Yud, He, Yud, He. O que isso significa? Ele vem do verbo Hayá, que é viver, que é morar, que é existir, permanecer no sentido de estar vivendo ali. E aí quando fala Irie, fala e existirá. Haverim, quando a gente está falando de existência, e quando a gente fala de o tetagrama, ele na verdade ele sai da raiz da existência. É uma palavra, Yud Rei com Vav com Rei, ele sai da mesma palavra, da mesma raiz de existência. Só que a existência é ele. O Vav, ele faz de certa forma com que dê a entender que a existência é ele. Ele é quem forma a existência. E na verdade o Vav ali, entre as duas letras Rei, ele representa também que dentro de HaKadosh Baruch Hu tem o homem, que pode ser representado como Vav, a número 6. O que isso significa? Que Hashem dentro de si carrega cada um de nós. Nós estamos dentro do coração de HaKadosh Baruch Hu. Essa é a grande revelação do nome de Hashem. Ele existe, ele é a única existência, ele é a fonte da nossa existência. E mais do que isso, além de ser a fonte da nossa existência, nós existimos dentro dele. Como diz o profeta
Vetzadik emunatov yihye. E o justo, Vetzadik emunatov, por sua própria emuná, por sua própria, nós estamos inclusive estudando esse conceito, estamos apresentando aí provavelmente um livro, né? Estamos escrevendo alguns artigos lá no nosso blog, falando sobre a palavra emuná, e nessa passagem de Roshé maravilhosamente fala, Vetzadik emunato, por sua própria emuná, por sua própria confiança, e vai existir. Ele não vai só viver em meio ao lugar, ele vai chegar numa fonte de existência junto com a Kadosh Baruch Hu. Emuná eleva um tzadik para a fonte da existência, para próximo de Akadosh Baruch Hu. Muitos traduzem como o justo viverá pela fé. Pode ser, mas na verdade o justo alcança níveis de existências transcendentais quando ele tem emuná em Akadosh Baruch Hu. Mais do que isso, quando a gente vê na Parashá Lech Lechá, Avraham Avinu diz que Akadosh Baruch Hu fala para ele que ele alcança um nível de tzadik, ele chega a tzadik por causa da emuná. A emuná transforma um homem simples em um tzadik. Haverim, o mais importante para que nós possamos, dentro de todos os conceitos que a gente vai estudar nesse vídeo e outros vídeos, é o conceito de que a nossa emuná, a nossa confiança, a nossa determinação em permanecer fixo, isso é que transforma um homem num tzadik. Não apenas crenças intelectuais, não apenas os dogmas ou as tradições, mas sim a sua capacidade de permanecer firme. Emuná também tem a mesma aplicação de estar firme, nutrir, assim como as plantas são nutridas. Então, se você quer manter emuná, nutra a sua fé, estude. Não assista um vídeo ou algum estudo uma vez só, mas assista mais de uma vez, internalize isso. Faça com que isso crie uma simbiose com você, com o estudo. Ou seja, que você possa trocar informações a ponto de se fazer parte de você. Porque se for parte de você, você se torna um tzadik, você se torna um justo. Justo não é somente aquele que faz justiça eventualmente, aquele que faz coisas boas para ajudar alguém eventualmente. Na verdade, um tzadik é aquele que firma os seus pés na fidelidade a Kadosh Baruch Hu. E fidelidade vai além de crer. Pode ser que intelectualmente você não creia. Pode ser que intelectualmente algumas coisas sejam difíceis, mas Am Israel ele foi criado para um propósito. Na'aseh v'nishma. Faremos. Depois a gente estuda. Depois a gente compreende. Depois a gente ouve, de fato, como aplicar essas coisas com entendimento. Na verdade, Raverino, o fazer ajuda a manter aquilo com você. Te firma, te dá consistência. Depois a intelectualização, ela vem com o tempo. Não estamos falando que isso não seja importante. Mas quem disse que o ser humano vai entender todo o princípio e o conceito da vida? Se a gente está preocupado em ter somente a ciência das coisas, o que vai acontecer é que a gente vai buscar para sempre ciência e a prática muitas vezes vai estar em segundo plano. Quando na verdade ajudar as pessoas, fazer algo pelo próximo, deve ser o nosso sentido principal da existência. Hashem, ele existe por ele só. Porém, ele, embora exista, ele não foi egoísta para com sua existência. Ele dividiu conosco a maravilha de poder conhecê-lo em toda a sua justiça, em toda a sua verdade, em toda a sua beleza. E assim nós podemos cada vez mais permanecer conhecendo ele, crescer em Torá, o mitzvot. Haverim, é isso que eu queria dizer para vocês. Infelizmente não vai dar para gravar outro vídeo, provavelmente pela hora. E espero que vocês estudem e sejam edificados. Existem 2 vídeos que eu vou recomendar para vocês, que se você que está assistindo agora.
Um deles é os 13 princípios de Rambam. Agora a gente está fazendo um vídeo agora. Na gravação desse vídeo a gente tem 2 desses vídeos. Provavelmente ele vai ter quase uns 10 vídeos falando sobre os 13 princípios. Provavelmente um pouco mais, talvez uns vídeos, acho que eu chutei errado. A gente vai ter uns 20 vídeos sobre isso mais ou menos, né? E a gente tem um outro vídeo que a gente está fazendo agora, que é o de Emuná, com todos os conceitos do Tanakh de Emuná. Mas você pode estudar, você não quer esperar o vídeo ficar pronto, existem esses artigos nos nossos blogs, no Beit Or, que é lá Beit Or tem, no Limud Torah Or a gente tem também, que é só um site só de estudos. No site da Beit Or ele tem avisos daqui do Rio de Janeiro dos nossos eventos. E no meu blog pessoal, Rosh Yaakov, tá lá várias informações, várias coisas antigas, receitas, download, MP3 para baixar em áudio, estudos, tem estudos também em PDF para você lá, tá lá no Scribd, tem lá no scribd.com/Yaakov Ben Levi, se não me engano, que tem muitos estudos um pouco mais antigos, mas a gente vai postar coisa nova recentemente, provavelmente essa semana, que vai vir agora em janeiro, né? Então é isso. Eu quero novamente convidar vocês, quem está querendo agendar para encontrar conosco, você pode mandar um e-mail para mim, yaakovbenlev@yahoo.com ou então gmail.com, né? O Gmail ele chega direto no meu celular, o yahoo.com ele vai para o meu e-mail, pode ser que demore um pouquinho para responder. Então, e bota no título assim, eu quero fazer parte, assim, alguma coisa assim, o vínculo ou etc. Como é que funciona a nossa Kehilá para você fazer parte da nossa comunidade? Para quem realmente não... Yaakov, eu estou aprendendo agora a Torá, eu quero aprender, eu quero estar com vocês. Eu não sei nada de Torá. Eu quero aprender com vocês, quero estar com vocês, etc. Então, você pode, inclusive... Yaakov, eu hoje estou começando com Bnei Noach. Entendeu? Estou aprendendo as leis de Noach, etc. Eu quero aprender um pouco mais também de Torá, ouvir mais de Mussar com vocês, como é que faz. Então, Raverinho, vocês podem fazer da seguinte forma. Se inscreve na nossa escola, no Limud Torah Or. Lá você tem o número da conta, você deposita lá o valor da mensalidade e aí você começa a estudar com a gente. Depois de fazer o curso, você entra como alguém efetivo na nossa comunidade. Não tem outra porta mais. A única porta que a gente está fazendo para poder se aproximar da comunidade, para poder se filiar, é começando a fazer o curso. Para quem já faz uma série de Tzedakah, é simples. Você pega uma série de Tzedakah e você pega parte disso e coloca para uso na Yeshiva. Então assim, você não precisa... eu vou ter dificuldade de pagar, mas eu já faço maceira, é mais ou menos o que eu faço de maceira. Então você faz isso. Você simplesmente coloca nesse curso o valor, então você consegue aí estudar com a gente, né? Tem vários vídeos que você recebe a senha para ter esses vídeos, que são vídeos de estudos mais profundos, não são só estudos assim de comentários, mas são estudos mais profundos. A gente fala sobre Elahot, a gente fala sobre Torá, a gente fala sobre infinidade de coisas, então você pode estudar de maneira um pouco mais pessoal. Direto. E aí você vai receber, talvez por e-mail, uma prova, um trabalho, para você firmar os seus conhecimentos, e aí depois você, aos poucos, começa a entrar na nossa comunidade. Espero ter ajudado vocês. E espero recebê-los. Tem aí o Leandro, que está doido de vontade para nos visitar. Então, Leandro, olha, domingo que vem, eu já te espero já na Yeshiva, no domingo, para você estudar um pouco com a gente, tá bom? Então, e as pessoas também que entraram em contato comigo essa semana, que querem fazer parte da comunidade, a porta de entrada é o Limud Torah Or, a nossa parte de estudo, que pode ser presencial ou pode ser pela internet. Pela internet você fala o depósito, né, e aí você recebe a senha dos vídeos e você começa a estudar junto com a gente. Tá bom? Então, Reverendo, espero ter ajudado. Espero que vocês possam ter uma semana muito legal. Aqui embaixo tem links para você se inscrever no canal, para você assistir outros vídeos. Aqui embaixo, onde está escrito o meu nome aqui embaixo, com a minha foto do lado, você clica aqui, vai para a página inicial do YouTube, do nosso canal, e lá tem uma infinidade de playlisting para você estudar. Eu preferi separar por assunto, porque tem assunto que algumas pessoas não vão querer estudar. Então assim, lá tá por assunto, então tá bem legal, tá bem bacana,
você entra lá, você pode, eu quero só ouvir música dessa vez para aprender como é que são algumas músicas em hebraico. Tem lá as músicas lá para você dar um playlist, você vai ouvi-las todas numa sequência. Tem um só sobre comentário da Parashá, então você vai lá. Tem um lá só sobre o Shurim, tá lá. Aí tem um outro lá só sobre assuntos da semana variados, que não tem a ver com Parashá, mas tem a ver com Torá. Então você vai encontrar lá comentários, assuntos, ensinamentos, mussar, ética e etc. Lá você encontra muita coisa. E lá também tem uma tarja vermelha escrito inscreva-se, né? Então você vai lá, clica lá, inscreve-se no canal e aí toda semana que tiver um vídeo novo, você vai receber um e-mail na sua caixa de e-mail para avisar que tem um novo vídeo. Então você pode estar também sendo avisado toda semana. Fora também alguns benefícios, porque tem alguns vídeos que eu libero logo quando a gente coloca e depois a gente trava eles. Então o que acontece? Só quem está inscrito no canal que consegue ver esses vídeos. Então ele clica, ele recebe o e-mail do vídeo, ele clica e tem acesso ao vídeo. Depois o vídeo não aparece mais para ninguém. Ou seja, a pessoa tem também a prioridade de receber alguns vídeos especiais que a gente coloca da Yeshiva livre para quem é nosso assinante. Então assim, ainda tem essa surpresa aí que de vez em quando aparece um vídeo lá para a pessoa que pro restante das pessoas não está liberado. Tá bom, Raveli? Então, Shavua Tov, até lá, e bons estudos, que a Kadosh Baruch Hu possa nos guiar, sempre nos fazer crescer. Amém, Amém, Chazak Baruch.